Boa noite. Então, mais uma live aqui, a 14ª live desse projeto chamado Gestão e Educação. Eu sou Leomir Araújo, para quem não me conhece, sou especialista em políticas públicas de educação, mestre em administração pública e criei esse projeto com o intuito de contribuir, de socializar, de democratizar informações, técnicas, instrumentos, análises, tanto do ponto de vista acadêmico como do ponto de vista de gestão, sobre políticas públicas de educação, mais especificamente. Eu tento trazer um pouco da minha experiência nesses 14 anos de trabalho no ramo para socializar, para contribuir aqui com o debate e discussão sobre formas de melhor aplicar os recursos na administração pública. E aí é interessante a perspectiva de quem está na gestão, ou assessorando, ou apoiando tecnicamente a gestão, normalmente a gestão municipal, como também é interessante a percepção de quem olha e acompanha e fiscaliza os recursos aplicados na educação no controle social, a comunidade escolar, de modo geral, professores, diretores de escolas, associações, ONGs, e também quem pesquisa sobre o assunto, quer compreender um pouco mais sobre o assunto, e para isso, de alguma forma, a gente acelera esse processo quando tenta destrinchar aqui as políticas públicas de educação. Então, eu sempre vou tentar buscar mais de uma perspectiva sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo objeto de análise, vamos chamar assim. Sempre lembrando que, apesar de trabalhar na administração pública, no serviço público, tudo que eu falo aqui é sempre na perspectiva de um pesquisador, de alguém que gosta de estudar sobre o assunto, de analisar e discutir o assunto, e sempre uma posição pessoal, individual, nunca institucional. Certo? O tema da aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos de carreira. Por que falar desse assunto, planos de carreira? Normalmente eu passo de sexta-feira até terça, quarta-feira da semana seguinte, pensando no tema que a gente vai abordar. Tenho já uma proposta, um cronograma de temas para abordar, mas faço questão de analisar aquilo que mais as pessoas têm interesse. Algumas vezes eu posso falar o tema de maior interesse, algumas vezes eu não posso. Por exemplo, as pessoas gostariam que eu falasse do piso do magistério, tem pessoas que pedem para falar agora sobre a portaria interministerial, portaria de ajuste do Fundeb 2021, ainda não posso falar, talvez daqui a 1, 2 semanas eu possa, mas temas que já estão consolidados, já posso me pronunciar sobre o assunto sem qualquer risco, qualquer problema, qualquer questão, eu abordo aqui. Então, quis falar sobre um tema que não é um tema trabalhado por um órgão ou outro, é um tema técnico específico, mas que mobiliza diretamente de interesse, não só das categorias vinculadas à educação, mas para a administração pública de modo geral. Afinal de contas, categorias profissionais existem não só na educação, mas o que a gente vai falar aqui serve para a saúde, serve para a assistência social, serve para técnicas administrativas de qualquer área. Então, é um tema transversal e, por essa tranquilidade, fico mais confortável para abordá-lo. Então, sem mais delongas, quem não sabe como eu costumo fazer, eu compartilho a minha tela com vocês, que é nada mais, nada menos do que um Word, uma tela no Word, e lá eu vou escrevendo, trazendo conteúdo, comentando, exemplificando, pedindo a participação de vocês pelo chat, e fiquem à vontade. Então, sem mais enrolação, vou fazer isso. Agora, um detalhe que eu esqueci de falar. Toda a gravação fica disponível no YouTube, no meu canal, no YouTube, mas quem quiser participar ao vivo, que está vendo da forma gravada, mas quer saber, e o povo que está lá, como é que ficou sabendo? O pessoal se cadastrou no meu site, www.gestãoeducaçãotudojunto.com, gestão sem o tio e educação sem cedilha e tio.com, não tem o BR. www.gestãoeducação.com, sem as cedilhas, os tios possíveis, você vai conseguir cadastrar o seu e-mail e conhecer até o grupo de WhatsApp em que não tem mensagem, não respondo ninguém, não tiro dúvida de ninguém, simplesmente mando o link de acesso a essa sala virtual para participar ao vivo das lives. Certo? Agora sim, compartilho com vocês a minha tela. Vamos lá, para não perder tempo. Que sempre a ideia é que em 40, 50 minutos a gente consiga abordar algum conteúdo e resolver a vida de vocês sobre algum tema.
Será que a gente consegue isso hoje? Vamos lá. Live 14. Vamos chegar na 100 um dia. 5 elementos para revisão de planos de carreira. A gente poderia dizer até que não são só 5 elementos para revisão, para elaboração e revisão de planos de carreira. Por que essa... como eu disse, a elaboração e revisão de plano de carreira, eu já começo a escrever, ou revisão de planos de carreira, serve a qualquer categoria profissional. Em especial, a gente vai detalhar aqui que sirva à administração pública, seja ela na esfera municipal, estadual, distrital ou federal. Tá bom? A gente faz isso para garantir o quê? Quais são as vantagens de se fazer um plano de carreira? Você garante gestão fiscal, né? Isso vai gerar o quê? Controle de gastos com o pessoal no médio e no longo prazo. Vamos falar bastante de longo prazo. Outra vantagem, por que a gente faz isso? Do ponto de vista político, valorizar as categorias profissionais com um maior nível. Eu não acredito que exista 100% de meritocracia em nenhuma esfera, em nenhum modelo de governo, de gestão, de economia, não acredito. Então, eu vou colocar aqui, valorizar as categorias profissionais com maior nível, mais próximo, maior nível de meritocracia. Ou, se essa palavra te incomodar, disser algo a mais para você, troque meritocracia por reconhecimento, legitimidade. Legitimidade é uma palavra que eu gosto. Se você não gostou dessas palavras, coloque outra que signifique o quê? Recompensa pelo esforço. Pelo esforço. Devido à complexidade e ao tempo de serviço. É isso que eu quero. Isso aqui é interessante não só do ponto de vista do político, mas de gestão também. Eu quero valorizar as categorias profissionais. Como ao nível de meritocracia, talvez não, meritocracia para mim não diz muita coisa. E por reconhecimento, por legitimidade, na verdade, onde que a gente quer chegar? Recompensar pelo esforço, seja pelo nível de complexidade da atividade, né, o grau de complexidade, devido, até colocar isso aqui, ao grau de complexidade, e ao tempo de serviço, ou seja, quanto mais anos eu me dedico à administração pública, né, não deixo a administração pública, isso faz o quê? Reduzir, até outra vantagem, redução da diminuição. Como que a gente pode... Tem uma coisa que o pessoal gosta de falar que é chique, que é bonito. Gente, como que é isso? Retenção de talentos na administração. Para servir a administração pública. Por quê? Porque se a carreira não é atrativa, o que as pessoas vão fazer? Elas tendem a procurar outras atividades, seja no próprio serviço público, seja na iniciativa privada. Então, a retenção de talentos vem por que referência, por que qualidade, atratividade das carreiras. Quanto mais atrativa é a carreira, e aqui eu não estou falando somente em dinheiro, maior a chance de manter, de reter esses talentos.
Então, estão aqui 3 grandes vantagens. Gestão fiscal, da parte política e de gestão, valorizar as categorias profissionais, a gente pode marcar isso aqui, controle de gastos, isso aqui tem que estar na nossa mente, atratividade de carreiras, isso aqui tem que estar na nossa mente. Então tá bom, Leomir. Você está começando a me convencer de que é importante ou elaborar ou revisar meu plano de carreira. Se eu não tenho, me sinto agora propenso a elaborar. Mas eu já tenho um plano de carreira. O que eu vou fazer? Eu vou revisar, por quê? O meu não já está bom? E não é que a gente faz essa pergunta. Como saber se o plano de carreira está adequado? Eu me fiz essa pergunta na hora que eu pensei nessa live, na hora que eu comecei a pensar sobre o assunto, quando eu comecei a receber questões sobre isso nas redes sociais, comecei a acompanhar lives que discutiam o assunto e ver o pessoal de consultoria falando sobre isso, me chamaram a atenção. Como saber se está adequado? O que eu preciso revisar? E aí, o que eu fiz? Eu fiz um exercício. Então, qual foi o exercício que eu fiz? Como que eu vou colocar aqui? Vou colocar... Enfim, eu fiz um exercício aqui. Vou colocar exercício paralelo. Depois eu penso em outro nome. Eu fui buscar editais de licitação e contratos administrativos em que os municípios queriam a revisão de planos de carreira ou a elaboração de planos de carreira. Pesquisei bastante da educação, mas também olhei alguns da saúde, alguns da assistência social. E procurei quantos? 150. Analisei 150. Contratos analisados. Mas só analisar os contratos não diz muita coisa. O que eu fiz? Eu analisei os contratos e o resultado das atividades, os planos de carreira. Então, eu analisei 150 planos de carreira de todas as regiões do país, porque eu queria saber, realmente, foi aquilo que foi pago, foi entregue? Qual é o esforço disso? Por que é necessário? Já tem pergunta no chat, vamos ver. Boa noite, Sônia. Lei do novo Fundeb, artigo 51. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão implantar planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação de modo a assegurar remuneração condigna, integração entre trabalho individual e proposta pedagógica da escola, melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem, medidas de incentivo para que os profissionais mais bem avaliados exerçam suas funções em escolas de locais com piores indicadores. Os planos de carreira deverão contemplar capacitação profissional, especialmente direcionada à formação continuada, com vista à melhoria da qualidade de ensino. Contribuição da DESTEL, que eu vou falar sobre isso, artigo 51 da Lei do novo Fundeb. Então, eu fiz essa análise. Eu falei, eu quero saber o que é que o pessoal está fazendo, o que é que está entregando. E o que eu me dei conta? Primeiro que eu vi que a maioria dos editais contratam especificamente consultorias ou assessorias jurídicas, escritórios de advocacia como requisito. O que para mim é um grande engano. Vou até parar de compartilhar aqui. Que para mim é um grande engano, porque o que o plano de carreira tem? Ele tem que analisar qual é a saúde financeira do município para deixar as carreiras mais atrativas. Isso implica em análise financeira e análise contábil. Projetar para que essa atratividade aconteça com garantia de recurso a pagá-la, a custeá-la, no médio e no longo prazo.
prevendo 5 anos, 10 anos, 20 anos. Pensando nos impactos na Previdência, e isso não é atividade estrita de bacharéis em direito, de advogados. Na verdade, você conta com especialidades como conhecimentos em administração financeira, em administração orçamentária, um pouco de contabilidade pública. Tem que compreender a lei no sentido de capacidade de redigir e perceber interpretações e impactos de uma lei publicada. Mas a lei pode dizer: o plano de carreira se dará na forma do anexo 1. E o anexo 1 vê um plano de carreira extremamente técnico, considerando quais são os níveis, o que vai acontecer, por aí vai. Vamos ver aqui que já está movimentado, já tem pergunta. Faz um ano que tento atualizar o plano de carreira do município, porém sempre tem uma novidade no Fundeb. Sim, e deve ter ao longo do ano ainda, e ano que vem também. Daí, porque eu acho que não deve se esperar, porque a lei é viva, não deve se esperar terminar em algum momento todas as atualizações do Fundeb para então fazer um plano de carreira. Vou falar mais sobre isso. Boa noite. Assunto muito pertinente, pois, analisando o plano de carreira de determinado município, percebi que há uma diferença de carreira de professor com magistério para o professor graduado no percentual de 63%. Julgo que não sei como proceder para orientar o executivo. Vamos falar sobre isso. Uma dúvida: triênio, é obrigatório estar nos planos de cargos? É benefício legal? Vamos falar sobre isso. Tem planos de carreira mal elaborados, a maioria, com interesses próprios, quase sempre, que futuramente poderá acarretar no impacto financeiro gigantesco, com certeza. Com certeza. E aqui a gente já chegando a quase 35 pessoas na sala, muito bem. O que é importante perceber? Quando o município quer contratar um serviço para revisar o plano de carreira ou elaborar um, ele já começa a errar nos profissionais que quer contratar. Direcionar para o escritório de advocacia, está perdendo a expertise em contabilidade, em gestão financeira, em análise de impacto, normalmente exige conhecimento da área financeira, e está se preocupando, está olhando só para uma parcela da atividade da revisão, que é uma escrita, uma redação, a utilização de uma técnica legislativa que permita que a lei seja constitucional, que se observe o que já existe de norma sobre o assunto. Então, primeira coisa, vai contratar alguém para fazer serviço, dar uma consultoria sobre isso, terá um produto de consultoria sobre isso, uma assessoria sobre o assunto, espere da pessoa a capacidade de analisar, de fazer cálculos, de impactar, e não necessariamente de se apegar à formação. Porque pode ser que a pessoa tenha a formação, mas não necessariamente tenha a prática, tenha condições, demonstre que consegue resolver o seu problema. Uma outra pergunta: como transformar a carga horária de professor de 20 horas para 25 e deixar 40 horas sem mexer, para que todos fiquem os terços fora de sala? Então, Márcia, é interessante que a gente se preocupe em fazer como mudar isso, como mudar aquilo. Não tem como, e aí tem o tema da nossa live, 5 elementos, e eu vou compartilhando de novo a tela com vocês, abordar esses 5 elementos. Quais são os 5 elementos fundamentais quando a gente quer olhar, seja para elaboração, seja para revisão de um plano de carreira? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Só um minuto aqui. Vou colocar assim, ó. Vou até colocar em outra página. Vai. Primeiro elemento. O que tem que ser mais caro numa revisão? Eu vou colocar aqui segundo, terceiro.
Vamos ver se o pessoal do chat me ajuda. O que é fundamental? Não pode passar desapercebido. O que a gente quer numa revisão de um plano de carreira? A primeira preocupação que vocês vão ter é em relação... Vamos ver o que o pessoal diz. Boa noite. Precisamos detalhar sobre o plano de carreira dos profissionais de educação, porque dos professores já existe. Estamos tendo muitos problemas com o plano antigo, porque são da época que era para valorizar a formação inicial, pois poucos professores tinham essa formação. Então, os maiores percentuais na graduação e especialização aumentam em média 30%. E agora, com a grande maioria dos professores precisam de cumprir, não entendi. Porque a maioria já tem, de acordo com o novo Fundeb, o artigo 51, essa valorização deverá ser continuada, com mestrado e doutorado. Pior, a categoria é muito resistente a essa mudança. O que você aconselha? Muitos planos contemplam só até especialista. Mais gente chegando. Então, vamos separar assim. E aí, quando a gente construir esse esqueleto sobre 5 pontos importantes para revisar um plano de carreira, eu vou naturalmente abordar esses pontos que já foram comentados no chat. Se por acaso não tiver abordado algum, ou vocês perceberem que não foi contemplado o suficiente, não tem problema. Leomi, ainda sobre a minha questão, ainda ficou a dúvida, sem problema. E a gente volta e discute. Mas quando a gente pensar em revisão de plano de carreira, a gente tem que pensar primeiramente como está hoje. São condições, quando a gente olha o plano de carreira, quando a gente entende as regras, quem está no nível 1, no nível 2, nível, subnível, classe, seja lá qual nomenclatura que for. Quando você olha para o documento, você consegue perceber se as regras estão claras e bem definidas? É perceptível isso? Você consegue bater o olho? Não. O texto está bem escrito. Eu consigo olhar, perceber exatamente quem é beneficiado, quem não é. Não preciso judicializar, não preciso mandar para o jurídico. O texto está claro. Isso é um elemento fundamental. O quadro, a tabela é simples. Quanto mais simples for o cálculo, melhor. As pessoas compreendem, não acham que estão sendo perseguidas, não acham que estão sendo desprestigiadas, acham que estão claras, bem definidas, expostas de forma transparente. O cálculo é simples. Eu sei o que eu preciso fazer para melhorar, eu sei o que eu preciso fazer para progredir. Então, estão claras e bem definidas essas regras. Muitas vezes, o que as pessoas reclamam? É exatamente o contrário. As regras não estão bem definidas. Muitas consultas ao jurídico para saber se essas pessoas, vou colocar, se servidores têm algum direito. Cálculos complexos para verificar se a progressão e a remuneração estão adequados. Normalmente é isso que a gente vê. Quais são os desafios aqui? Normalmente são esses os pontos. Então, a primeira coisa. E aí sim, aqui, talvez, que tenha mais experiência na área jurídica, tenha mais tranquilidade, facilidade para isso. Mas, em tese, qualquer pessoa consegue definir as regras claras, de forma clara e bem definida. O que você precisa para fazer isso? O que você precisa para fazer isso? Vamos lá. Boas práticas para fazer isso. E aí responde parte das perguntas que vocês fizeram. Consultar a legislação federal, estadual e municipal já existente.
Muita gente teve uma pergunta aqui. Leomi, é obrigatório pagar 30% a mais para alguém? É obrigatório garantir um terço do tempo na coordenação? É permitido pagar mais para professores graduados que os professores com magistério? Isso aqui é consultar a legislação, normalmente a municipal. A federal normalmente não aborda isso para os professores municipais, aborda para os professores dos institutos federais, coisa do gênero. A estadual normalmente regula para a rede de ensino dela. Então, esses detalhes normalmente vão estar na municipal. Então, uma boa prática é fazer esse tipo de consulta. Aqui você já começa a resolver o problema. Segundo elemento importante que eu gosto de trazer, aqui eu vou começar a colocar os desafios e depois boas práticas. Então, segundo elemento que eu gosto de comentar, de abordar, é que, olha, eu olhei para o plano de carreira. As regras estão claras e bem definidas, mas eu tenho um problema. Calma aí que veio pergunta no chat. Já existe plano de carreira dos profissionais da educação a nível nacional? Sim, já existe para os profissionais dos institutos federais, universidades, já existe. Então, o segundo elemento que eu queria trazer para vocês pensarem, quais são identificação da saúde fiscal, entre parênteses, despesas com pessoal. Por que isso aqui é importante? Boa noite. Pode colocar no corpo do plano de carreira dispositivos financeiros para pagamento da folha? Exemplo, citar que o reajuste salarial será conforme a estimativa do Fundeb? Vou falar sobre isso. Pode, mas é um grande risco. Eu vou falar já sobre isso, Mônica. Pode, mas é um grande risco. Por que eu falei aqui identificação da saúde fiscal, despesas com pessoal? Tem tudo a ver com o que a Verônica trouxe. Sabe por quê? Que é um desafio. Você tem que olhar, observar se o plano de carreira não está comprometendo a saúde fiscal da Secretaria de Educação ou mesmo da Prefeitura. Conseguiram perceber? Pode ser que existem municípios que o plano de carreira prevê o reajuste anual será 5 vezes o valor de reajuste da complementação VAF. Ou será 2 vezes o reajuste da carreira, será 2 vezes o valor de reajuste do piso do magistério nacional previsto lá na Lei 11.738 de 2008. Olha só, quando vem um reajuste de 34% e um plano de carreira municipal fala que vai pagar 2 vezes isso, o problema não é o piso nacional, o problema é o plano de carreira. E aí, o que muita gente quer fazer? Olha, vou bater na porta do governo federal para complementar o pagamento do piso no meu município, ou o pagamento do reajuste da categoria do meu município, porque falta recurso. Mas, na verdade, a forma como foi redigido o plano de carreira, como foi acordado, validado, normalmente com a participação de associações sindicais, dos profissionais, dos gestores, muitas vezes intermediada por alguma consultoria, alguma assessoria, permitiu que se chegasse ao final com uma redação que, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de gestão financeira e orçamentária, não tem sustentabilidade, não consegue garantir, do ponto de vista de sustentabilidade econômica, que se faça isso por 10, por 20 anos.
sem imaginar qual é a conjuntura, qual é o cenário futuro em termos de fonte de recursos disponíveis para arcar com esse compromisso. E é claro, depois que criou o compromisso, depois que virou lei, tem que atender. Desterro comenta, você aconselha montar uma comissão com representatividade, professores, executivos, legislativos, setor contábil para revisar os planos? Com certeza. Com certeza. Isso que, inclusive, vai entrar... Vou até copiar de você. Como boa prática. Está aqui, ó. Já vou incluir. Créditos de desterro. Montar uma comissão com representatividade para revisar os planos de carreira. Sem prejuízo, se assim entenderem pertinente, de contratar uma consultoria, uma assessoria, ou, o que eu acho mais fantástico, um facilitador, alguém externo. Às vezes, você só precisa que alguém facilite esse processo, intermedie esse processo. Por quê? Porque quando tiverem todas essas representatividades, os interesses são diversos, é natural que seja assim. Mas alguém que intermedie isso, que tenha técnica, que tenha abordagem para fazer esse nível de intermediação, de isenção, de alguma forma. Então, observar o plano de carreira está comprometendo é importante. Observar os critérios de reajuste de piso da categoria, de remuneração, de progressão de nível, que gere impacto financeiro. Porque ou pode ser muito injusto, porque paga-se, independentemente do esforço exercido pelo profissional, pela pessoa que é profissional, ou porque paga muito pouco. A pessoa se esforça muito, se capacita muito, pega muito diploma, mas isso não se transforma em nenhum tipo de benefício, ou seja, ela não tem incentivo nenhum para continuar tendo a educação continuada, né? A educação formal continuada, com especialização, com mestrado, com doutorado. Então, observar esses critérios, seja porque está indo tudo muito bem, seja porque as coisas não vão tão bem assim. Então, são desafios. Avaliar a capacidade de honrar com os compromissos previstos no plano de carreira no longo prazo. Gente, tem que ter estudos de impacto financeiro, não tem para onde correr. Na minha cidade vai tirar a gratificação do professor readaptado porque estão em função administrativa. É legal? Depende. O que está previsto na lei municipal? Se a lei municipal ou estadual autorizar, não tem problema. Mas se isso não estiver previsto, é preciso regulamentar. O maior desafio esse ano vai ser para os municípios, porque muitos municípios vão atingir o teto de responsabilidade fiscal. Vamos falar sobre isso. É legal a carga horária de 60 horas para professor cumprir no mesmo município? A princípio, não. O que diz a legislação do seu município sobre o assunto? O município diz que sim, que é permitido. A princípio, diz como essa pessoa vai trabalhar 60 horas. O máximo aqui é 40. Pois é, eu quero saber como essa pessoa vai trabalhar 60 horas. Tem que demonstrar. Tem alguma lei que ampara essa carga horária? Provavelmente não. Lembrando que a administração não faz tudo só faz aquilo que é permitido, tá? A maioria vai ser 40 horas, gente. Vai ser 60 horas, alguma lei precisa te dizer isso, te dar essa liberdade. Então, identificar a saúde fiscal das despesas com o pessoal. Saúde fiscal atual. Ou seja, nem sempre a revisão do plano de carreira vai ser para aumentar os benefícios. Às vezes vai ser para equalizar. Isso pode fazer com que se reduza ou se tire de um lugar e coloque o outro, que seja mais justo, que seja capaz de ter a honra desses benefícios pela administração pública. Vamos lá, um terceiro elemento.
a avaliação de receitas futuras, projeções financeiras no longo prazo, 10 a 20 anos. Por que eu chamo a atenção desse ponto aqui? Porque tem gente que quer revisar o plano de carreira e propor um monte de solução com base no VAT 2021, com o dinheiro do Fundeb, com o VAR, que ainda vai chegar. Gente, pé no chão. O que a gente precisa enfrentar aqui é a avaliação no curto, de avaliação financeira de curto prazo pode ser enganosa. Porque em um ano o município recebe a complementação VAT, no outro ano ele não recebe. Em um ano o município não recebe VAR, no outro ano ele recebe. Não tem essa certeza. Que mais? A avaliação financeira de curto prazo pode ser enganosa. Qual é a outra questão? Avaliação de impacto na Previdência. Tá, e quando esse pessoal se aposentar? Como é que a gente vai fazer para pagar? O recurso do Fundeb não pode pagar aposentado. E aí? Quer uma outra avaliação de receita futura que impacta quase todas as políticas de educação no repasse, seja estadual para o município, seja federal para o município? Número de matrículas. Está aumentando ou está caindo no seu município nos últimos 5 anos? Qual é a projeção para os próximos 5? Como está a taxa de natalidade? Como que está a evasão escolar? Está controlada? Como é que está o número de habitantes do seu município? Muita gente indo para outro município, mas vizinho? Muita gente mudando de cidade? Isso tem impacto. Como é que está a demografia? Isso tudo tem que ser observado. Por quê? Se cai o número de matrículas, e essa é a tendência para os próximos 10 anos, significa que vocês vão receber menos recursos para o financiamento da educação e políticas públicas do governo federal, por exemplo, que se baseiam muitas vezes, na sua grande maioria, no número de matrículas, ainda que tenha um fator de ponderação. Vamos lá que o chat está movimentado. O plano de cargo do meu município contempla o triênio e o quinquênio para professor, sem problemas. Exemplo disso é o plano de carreira dos professores que traduz em boas remunerações e restantes profissionais da educação recebem salário mínimo. Vamos falar sobre isso. Uma observação: além de observar a legislação do município, plano de carreira, o plano municipal de educação prevê valorização dos professores. O plano municipal de educação prevê, o plano estadual prevê, o plano nacional, a Meta 20, prevê. Isso aí não tem a dúvida. Só que valorizar tem que ser com responsabilidade. Como é que eu vou conseguir promover uma valorização que eu não transfira prejuízos, custos para gestões futuras? Aqui somente professores têm direito a plano, mesmo citando os demais profissionais. Pois é uma grande chance de se normatizar plano de carreira para todos os profissionais da educação. E por que não pensar como se faz na saúde, na assistência social, para todos? Os percentuais de gratificação para professores que ocupam outras funções, tipo direção, coordenação, supervisão, previsto no plano com base no salário, pode comprometer esse segundo elemento? Boa pergunta. Vamos respondê-la logo. Pode comprometer não somente a questão de funções de direção, gratificação por função de direção, porque realmente se o trabalho é mais complexo, se a pessoa precisa coordenar uma equipe, é justo que essas funções auxiliem, beneficiem.
mas isso tem que ser ponderado de tal modo que garanta a saúde fiscal. Normalmente, as estruturas de uma Secretaria de Educação, de uma Secretaria de Saúde, de uma Secretaria de Agricultura, já prevê as funções para esse tipo de atividade, de direção, coordenação, supervisão. Normalmente, o que impacta mais são os benefícios relacionados com critérios de reajuste. Por quê? Se eu estou vinculando um reajuste de uma categoria a um reajuste nacional, a um índice, e esse índice que eu não controlo sai muito alto, tem um efeito rebote imediato de impacto no meu plano de carreira, que vai, por conta do aumento externo, gerar aumento de custos internos. Porque se eu vinculo critério de reajuste à complementação VAF, então, se ela aumentar muito em um ano, aumenta muito o meu gasto em um ano. Eu não consigo controlar a complementação VAF, eu consigo controlar a gestão do meu município. A complementação referente ao ano passado vai receber outra desse ano? Depende, não necessariamente. Leomir, qual o link que podemos pegar essas informações sobre o número de alunos dos últimos 5 anos? Censo escolar, INEP. E qual link podemos pegar esse estudo estimativa de número de alunos para o futuro? Não tem que ser construído, tem que se fazer, tem que se contratar uma pessoa que saiba fazer ou pedir para alguém da secretaria estudar para fazer. E tem quem tope por aí ensinar isso. Principalmente gestão e coordenação, que na maioria das vezes são cargos de função comissionados. Eu acho que não é esse o maior impacto não, viu, Romildo? Nosso município diminuiu alunos. Então, daqui a 5, 10 anos, se isso permanecer, vai reduzir o número de recursos em relação àquelas políticas públicas que têm número de matrículas como referência para pagamento. Então, tem esses desafios e uma boa prática aqui com a contribuição para o desterro. E eu estava aqui falando do terceiro elemento, que é avaliar as receitas futuras. Então, número de matrículas influi. Número de matrículas, inclusive, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma boa prática, né? Observar, analisar, estimar. Isso aqui é bacana de se fazer. Então, a avaliação do curto período é enganosa, avaliação de impacto na previdência pública, né? É um outro fator que gera um desafio. Tem muita gente, mas vai ter mais dinheiro no Fundeb. Tá, mas quanto? A Maria Joelma levantou a mão. Maria Joelma, fique à vontade. Pode abrir o microfone, pode, enfim, abrir o vídeo e perguntar. Fique à vontade. Vou até parar de compartilhar aqui para... Maria Joelma vai falar? Gente, quanta gente. Não? Baixou a mão? Vou aproveitar antes que vocês saiam, tirar foto com esse tanto de gente aqui. Olha só. Nunca na história das lives 2 páginas cheias. Maria Joelma, acho que caiu, voltou agora. Se ela tiver disponível para... Você mandou chamar meu povo? Eu chamei meu povo, por isso que está esse tanto de gente hoje. Show, sucesso. Obrigado. Então tá, não vai ter, eu vou voltar aqui. Boa noite, Isabel. Vou voltar aqui para compartilhamento, porque tá legal. Ó, chegamos a 8 horas, não quero passar de 8h20 não, viu? Live muito grande, não é boa. Olha aqui, quarto elemento. Se eu já pensei em regras claras e bem definidas, identificação de saúde fiscal atual, avaliação de receita futura, eu vou fazer o quê? Proposta de progressões e incentivos. Em progressões, tem uns detalhezinhos aqui para te conversar.
Na verdade, o que não falta é detalhe. Vamos lá. Primeiro desafio: progressões horizontais e verticais. O que é isso, Leomi? A pessoa pode, no mesmo nível, na mesma categoria, crescer, se desenvolver, independentemente da questão de hierarquia, ou ela pode crescer, se desenvolver porque está, por questão de tempo de serviço, ou porque a complexidade do trabalho, ela gerencia pessoas, ela gerencia políticas públicas, ela faz determinadas atividades que ao longo do tempo, por conta da formação, vão beneficiando. Então, eu tenho que deixar muito claro o quanto tempo de esforço, complexidade de atividade e educação formal continuada realizada por essas pessoas vai propiciar uma vantagem. Não, as pessoas começaram a falar aqui, olha, sabe uma coisa que me preocupa? Sabe o que é um desafio? Incentivo à educação formal continuada. Não só para especialização, mas especialização, mestrado e doutorado, porque por aqui todo mundo já tem especialização. E aí ninguém quer mais estudar, porque não vai ter vantagem nenhuma, nem nível horizontal, nem nível vertical. Funções comissionadas para quem... As funções comissionadas nem precisa ter plano de carreira, na verdade. Está na estrutura regimental das instituições, inclusive de uma secretaria municipal. Então, funções comissionadas para quem exerce funções de liderança, direção, assessoramento, por aí vai. O que mais? Eu tenho que deixar claro, isso é um grande desafio, relação entre benefícios e formação, relação entre benefícios e tempo de serviço, relação entre benefícios e complexidade da atividade, relação entre benefícios, formação, tempo de serviço, complexidade da atividade. Está faltando um. Esqueci agora. Enquanto isso, vamos olhar no chat, eu já lembro. Fui convidado por Desterro Barros, estou adorando. Ótimo, que maravilha. Veja como você está ficando famoso. Também o assunto é muito pertinente, necessário para o Nofundeb. Não, eu acho que eu nem relaciono tanto com o Nofundeb, apesar de ser citado pelo artigo 51, nem acho que as pessoas olham. Eu acho que já é uma demanda que, porque aumenta o financiamento de recursos da educação, porque está se normatizando algumas coisas, as pessoas também se preocupam com a saúde fiscal, e isso gera necessidade. Há um movimento sindical e cobrando pelo incentivo, pela valorização profissional, pelos tribunais de contas cobrando esse tipo de política pública. Eu acho que isso tem sido mais forte do que o próprio Fundeb. Mas obrigado. Que variação entre as classes, graduação, especialização, mestrado, progressão vertical, você recomenda para que percentual entre essas classes para não complementar as receitas futuras? Então, a variação entre percentual tem que ser analisado cada caso a caso. Eu vejo um monte de consultoria aí que dá 5% para todos os municípios, por cada especialização, digamos assim, chamando mestrado e doutorado de especialização também. Eu acho que está certo, não. Mas tem que olhar quantos professores eu tenho. Pois se eu tenho 50 professores e 45 já tem especialização, é claro que eu vou dar um percentual maior para quem tem mestrado ou doutorado. Por quê? Porque é um caminho mais difícil a ser percorrido. A maioria já percorreu esse caminho. Por que eu faço um plano de carreira? Eu não quero deixar atrativa. Tem que ser atrativa, mas ao mesmo tempo desafiadora. O que eu vou fazer? Senão todo mundo vai chegar no topo da carreira muito rápido. Isso vai me comprometer, do ponto de vista de gestão fiscal. Então, eu quero mais doutores. Então, eu vou garantir um percentual maior para quem for doutor. Não, Leomi, experiência prática é muito mais interessante do que
o título de doutora, de doutor, de doutora. Eu prefiro que a pessoa passe 20 anos aqui, com a sua experiência, transpareça isso no seu dia a dia, na sua rotina. Então, eu vou alocar um percentual maior para tempo de serviço. Quinquênio, anuênio, triênio. Eu jamais proporia uma receita de bolo para qualquer município. E entre professores horizontais, gratificação de tempo de serviço. Eu acho muito legal gratificar por tempo de serviço, porque você retém os talentos, as pessoas que já aprenderam, que já sabem como é a dinâmica no município, porque não é só entender de educação, não é só entender da atividade do magistério, se assim for para a maioria dos casos, é entender a realidade ali. Boa noite. Posso estabelecer no nível horizontal 2 vantagens por tempo de serviço, letras e quinquênio? Pode, mas justifica por que faz sentido isso para você. Por que você quer fortalecer, valorizar e incentivar o pessoal a fazer letras? E, ao mesmo tempo, garantir um maior tempo de serviço, pelo menos para ninguém sair se formando e ir embora. Você tem que conseguir responder isso de forma tranquila, fácil. Esse é o ponto. Muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Diz a Verônica. Secretaria de Educação de Tocantinópolis, Tocantins, agradece. Olha, falei isso hoje com uma amiga. Estou morrendo de vontade de ir para Tocantins. Morrendo de vontade de falar em Tocantins. Morrendo de vontade. O problema, a maioria dos planos, as consultorias jurídicas fazem controle, Ctrl-C, Ctrl-V e vendem para vários. Sim! Eu analisei 150. Acho que 110 são iguais. Eu esqueci. Relação entre benefícios de formação, benefício de tempo de serviço, benefício de complexidade da atividade. Tinha uma quarta coisa que eu não vou lembrar. Vou tirar, não vou lembrar. Formação, tempo de serviço, complexidade da atividade. E benefícios e... impacto, benefícios e projetos, ações, que mais? Atividades em geral, desenvolvidas para impacto no Plano Municipal de Educação ou no plano estratégico do município ou da Secretaria de Educação. Leomi, o que é isso? Tem gente que tem pouco tempo de serviço, que a formação é mais ou menos, que a atividade dela, isso até pode estar englobado em complexidade da atividade, mas aquele título que aparece lá no contra-cheque dela, a atividade é técnico-administrativa. Mas, na verdade, ela participa, ela gerencia projetos, ações, atividades desenvolvidas, seja para o Plano Municipal de Educação, seja para o Plano Estratégico do município, da Secretaria de Educação, que gera um grande impacto, que ela resolve um problema. Então, isso tem que ser levado em consideração. Se eu quero, ou eu crio uma função comissionada para atender essa pessoa, mas é um desafio. Vamos lá. Com a nova emenda condicional, está vetado conceder qualquer gratificação. Está falando da emenda condicional 191 de 2022, que atualiza a Lei Complementar 173 de 2020, que tinha até 31 de dezembro, não podia pagar gratificação. Nosso município está em um embate por causa do tempo de serviço, licença-prêmio, entre outros benefícios. Isso confere? Eu acho que eu já falei, gente, em live sobre isso. Eu acho que tem uma live que eu falei sobre isso, não me recordo, mas tem um vídeo meu que eu falei sobre isso. Rapidamente, deixa eu te dizer, muitos municípios entendem que o período de concessão de licença-prêmio por tempo de serviço e outros benefícios congelou. Tem no site do Ministério da Economia
uma nota técnica dizendo que não prejudicou isso, que não foi a pretensão disso, tá? Não confere. No meu município também não está concedendo, alegando a não contagem de tempo. Pois é, muitos não estão, mas pode sim. Isso, obrigado. Foi a live do sábado, obrigado. Então, foi a live 12, 11 ou 12, falei. Tá? Obrigado. Então, vamos falar sobre boa prática. Deixa eu ver com a gente. Gente, então, já falei sobre um monte de coisa aqui. Inclusive, vocês pagam para a gente dar palestra sobre coisas que já está aí no YouTube que a gente já gravou. Progressões horizontais e verticais, incentivo, são desafios, boas práticas. Vamos lá. O que as consultorias não fazem? Boas práticas. Observar, realizar diagnóstico, fica mais chique. Realizar diagnóstico para identificar como é composto o perfil dos profissionais da educação. E aí, profissionais da educação, estou incluindo o magistério. Em relação a tempo de serviço, a maioria dos profissionais não passam de 10 anos de serviço aqui. Isso vai ter que contar na minha proposta. Em termos de tempo de serviço, em relação ao tempo de serviço, formação, especialização, vamos colocar assim, complexidade de atividade e realização e participação em projetos. Isso vai dar um norte para a gente. Ainda não consegui compreender como fazer a adequação da carga horária entre professores de 20 e 40 horas para que os dois cumprem o terço fora da sala, como prevê a lei. Essa lei é de Minas, não é? Como fazer a adequação da carga horária entre professores de 20 e 40 horas para que os dois cumpram o terço fora da sala? Eu confesso que eu não sei responder essa pergunta. Alguém sabe responder a dúvida da Márcia? Se souber, coloca aqui, por gentileza. É a Constituição Mineira, eu sabia, alguém me mandou a Constituição Mineira. Que, inclusive, é a Constituição Mineira que prevê o reajuste do piso também maior do que o nacional, não é isso? Eu sei que na Constituição Mineira tem um fator que impacta bastante esse ponto 2 aqui, ó. Identificação da saúde fiscal, porque ela faz vinculações a progressões, aumento de piso, se eu não me engano, em relação ao nacional, só que a maior. Alguém me mostrou isso na Constituição Mineira. Ó, Giovanni está propondo reserva de carga horária para planejamento conforme a lei do piso. Vamos, depois da live aqui, quem puder me ajudar, ou quem quiser mandar para mim depois uma proposta de solução à dúvida da Márcia, estou recebendo. André, a gente pode falar sobre isso depois. 13 aulas em sala de aula e 7 de planejamento. 13 horas em sala de aula e 7 no planejamento é a proposta do Desterro. Márcia, me diga depois se você consegue discutir essa proposta com a equipe, se ela faz sentido para você. Aqui aí todo mundo se ajuda. Vamos lá. Quinto e último elemento. Fiz minhas propostas, sei quanto dinheiro eu tenho, quanto que eu estou gastando, quanto eu devo ter, e fiz as propostas. O que está faltando? Já vou colocar aqui que tem os desafios e as boas práticas. O que está faltando? Fiz a minha proposta de progressão, de incentivos. Qual é o quinto elemento que não pode faltar? Na verdade, já foi falado aqui. Quinto elemento que não pode faltar
depois que eu já pensei nesses detalhes, eu tinha até na minha colinha falado que o quinto elemento era o vínculo com recurso. Por quê? Na verdade, quando eu refletia sobre esse quinto elemento, eu pensava assim: as pessoas estão muito preocupadas em fazer um plano de carreira. Só que esse plano de carreira, ele não pode ser vinculado ao, por exemplo, o recurso do Fundeb. Não pode. Não pode. Esse recurso não pode ser vinculado, por quê? Eu já expliquei sobre isso. Porque eu posso não ter um recurso. Então, eu ia falar isso, mas como eu já discuti isso, quando eu falei em avaliação de receitas futuras, eu vou mudar o quinto elemento. Que, na verdade, eu tinha pensado como um sexto elemento. O quinto elemento, eu acho que isso é caro, caríssimo. Por favor, não façam sem isso. Já foi abordado aqui nessa live, mas eu acho que tem que ser assim, cristalizado como quinto elemento participação de todos os atores sociais interessados. É um tiro no pé uma gestão que gasta dinheiro, contrata consultoria, faz e acontece, assiste live, aprende, e simplesmente diz o seguinte: ah, não, eu estou brigado com o sindicato, não vou chamar. Então, desafio: reunir os sindicatos e associações interessadas. Envolver o maior número de categorias possível. Leomir, eu preciso colocar, essa é uma pergunta muito frequente. Leomir, eu preciso colocar todos os profissionais no mesmo plano de carreira? Não. Tem gente que decide: olha, nosso município é tão pequeno, nossa estrutura é tão pequena, não faz sentido ter vários planos de carreira. Vamos fazer um só. E dentro do plano de carreira, a gente estrutura benefícios, número de níveis de acordo com cada categoria, remuneração de acordo com cada categoria, gratificação com a complexidade de atividade de cada categoria. Mas o plano é um só, o documento é um só. Nele a gente encontra todas as categorias. Tem o menor problema. Estar no mesmo plano de carreira não implica ter os mesmos benefícios. É muito comum ter um plano de carreira com algumas categorias e cada um ter ali os seus benefícios de acordo com a complexidade do seu trabalho, com a valorização própria, tá? Tem gente que fala assim: se colocarem os trabalhadores da educação dentro do plano de carreira do magistério, eles vão receber a mesma coisa. Não, não necessariamente. É de acordo com a complexidade da atividade. Leomir, a lei do Fundeb ampliou os profissionais de educação, incluindo apoio técnico operacional. Certo. Você recomenda incluir esses outros profissionais no plano? Estou falando sobre isso. Eu acho que tem que ser de acordo com a estrutura. Eu não gosto dessa ideia de... Então, o desafio, vou até incluir aqui: avaliar a pertinência de incluir ou não mais de uma categoria profissional no mesmo plano de carreira. Para municípios pequenos, com estrutura menor, com poucas categorias em seu quadro, em sua estrutura, eu acho que facilita. Não vejo problema. Deixe claro, é o primeiro elemento, deixe claro a regra para cada um. Não acho que esse é o grande drama, não. Agora, municípios maiores, municípios com 50, 100 mil habitantes, tem uma estrutura maior, tem um grande número de categorias dentro do seu quadro, é melhor fazer separadamente. Tem um histórico de disputa política, ideológica, de sindicatos, dificuldade. Se você acha que colocá-los todos no mesmo plano de carreira vai ser difícil sequer tomar decisões em conjunto com diferentes categorias, isso tem que ser levado em consideração.
Tem lugar que não tem esse cenário. Tem lugar que esse cenário é muito acirrado. Não vai sair do outro lado com um plano de carreira. A briga vai ser muito grande. Isso tem que ser avaliado. Então, o próprio elemento já é a boa prática, né? Mas eu vou colocar aqui mais algumas coisinhas. Antes disso, eu já quero encerrar aqui a nossa live, vou ler aqui uma dúvida. Há alguma live sobre a PEC 32 de 2020? O que fala a PEC 32 de 2020? Eu não me recordo. PEC 32, que eu tô hoje só essa semana eu analisei, só esse ano eu analisei 4, 5 PECs. Então, requer inclusão, acho que não. Altera as regras dos servidores públicos e modifica a organização, é isso? A PEC 32 é a PEC... A PEC 32 é a PEC da estabilidade? Mas não falei, tá? Acho que eu não falei sobre nenhuma PEC. Porque essas PECs que interferem em alguma coisa no Fundeb, eu normalmente sou parecerista. E aí eu não posso falar antes das decisões. Aí não me evito fazer live sobre isso. Aqui no meu município, deixa eu ver se... É da reforma administrativa, né? Não fiz. Obrigado, André. Aqui no município, a carga horária é de 20 horas, relógio, fica 4 dias, totalizando 16 horas, relógio, em sala de aula. E um dia para planejamento, totalizando 4 horas, relógio. A carga horária de 30 horas, relógio, fica os 5 dias em sala de aula, totalizando 20 horas, relógio. E as 10 horas, relógio. Planeja no sábado, de 15 em 15 dias. Daqui a contribuição da Laureana. Dúvida. Podemos fazer um único plano de carreira para profissional da educação e do magistério? Pode, falei aqui, pode. Acho que o que vai aqui avaliar a pertinência. Eu acho que não cabe para todo mundo. Acho que para muita gente não faz sentido pelos riscos de disputa política, da arena política mesmo, do debate. Não vai ser uma solução para todo mundo. Risco da redação não sair boa o suficiente para atender todas as categorias. Se é uma estrutura de um município que tem muitas categorias numa secretaria, seja de educação, de saúde, de assistência social. Então, existem casos que não. Olha, não vai dar certo, a gente não vai conseguir. Vamos fazer uma por categoria, ou uma para todos os trabalhadores da educação e outra só para o magistério. Ó, a Márcia está recebendo as contribuições de vocês e está fazendo as perguntas aí no chat. Fiquem à vontade, tá? Eu só vou colocar aqui, para encerrar a live, dar a chance de vocês comentarem mais alguma coisa, umas 2 boas práticas, vai. Se eu tenho esse cenário, vou repetir uma boa prática que eu já falei para outro elemento, é pertinente aqui. Indicar um facilitador externo, que tenha um bom diálogo, que possa intermediar esse processo. Discussão, encaminhamentos. Além disso, analisar a estrutura administrativa do órgão ou do ente federado para avaliar, para identificar a quantidade de categorias profissionais e a proximidade e a relação que elas possuem em termos de complexidade de atividades, jornada de trabalho e formação.
Por quê? Porque isso facilita. Se tem entre os profissionais, entre as categorias, uma relação próxima de complexidade, várias das regras serão as mesmas. Agora, é difícil colocar no mesmo plano de carreira, talvez profissionais da saúde com profissionais da área da agricultura. Porque os profissionais da saúde têm regimes de plantão, tem uma série de coisas que não convergem, não conversam, não dialogam com a proximidade, com a rotina de profissionais da Secretaria de Agricultura. Aí fica mais difícil colocar. E aqui eu encerro essa conversa aqui. Quem não conhece, nunca viu, eu salvo esse documento, gero um PDF e compartilho no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp só serve para duas coisas. Compartilhar o link para entrar na sala virtual e participar ao vivo, e lá eu encaminho logo em seguida, depois que termina aqui, o link no YouTube e o PDF. Quem se cadastra no e-mail também recebe, às vezes eu falo de mandar por e-mail, mas eu já pedi ajuda, já pedi um help, para um amigo que vai mandar as lives anteriores, o PDF delas para quem está cadastrado por e-mail. Senão, acaba forçando todo mundo aqui para o grupo de WhatsApp e nem todo mundo gosta. Dito isso, esse era o papo de hoje. Passou, né? Passamos de uma hora. Mas também 34 pessoas, muita participação, muitas dúvidas. A gente caminhou bastante. Sobre esse assunto, gente, tem alguma dúvida? Se não, eu encerro por aqui a nossa conversa. E fico mais um pouquinho, como eu sempre prometo, batendo um papo com o pessoal aqui offline. Se não tem nenhuma dúvida mais sobre esse tema, está tranquilo, respondam no chat, compreenderam até aqui, entenderam, valeu a pena? Obrigado, Rose. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Leomir, sempre bom te ouvir. Maravilhosa live, foi ótimo, foi ótimo. Show de bola, bom saber. Alguém mais? Muito obrigado, primeira live que participei, sempre vale, você é a luz no fim do túnel, obrigado. Muito produtiva, excelente, você é a luz para a gente aqui, obrigado, foi ótimo. Obrigado, gente, maravilha. Então, encerro a gravação por aqui, quero agradecer a todo mundo que participou, ficar uma hora na frente da tela não é moleza, não. E espero que vai assistir depois também, desfrute, aproveita, viu? Gostei muito da live, boa noite, parabéns, sensacional, quero estar sempre participando. Por favor, toda quinta-feira, 19 horas. E a gravação, logo em seguida, 2 horas depois, normalmente já está no YouTube. O tempo passa rápido, ficaria a noite inteira ouvindo e aprendendo. Que bom, bacana. Eu quando estou estudando, quando estou aprendendo também, gosto que sejam momentos assim, que o tempo passa rápido, né? Porque a gente se diverte, a gente cresce. Excelente como sempre, gratidão, muito obrigado. Então, eu encerro por aqui, gente. Obrigado de verdade e até a próxima quinta. Um grande abraço.